Vamos meditar, meus irmãos, na palavra. Abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta para a reflexão, o ensino doutrinário da palavra de Deus neste culto. Epístola de Paulo aos Filipenses, já vimos, que é também chamada Epístola da Alegria. Outra expressão que alguém usa é a carta sorriso, porque nela só tem coisa boa, só tem referências agradáveis, o comportamento daqueles irmãos em Cristo. Diferente de outras igrejas onde Paulo exortou com muita veemência, combatendo atitudes erradas. Por exemplo, a igreja em Corinto, cidade grega, era uma igreja que aparentemente era a mais espiritual de todas. Por quê? Quando você lê o capítulo 3 da Epístola aos Coríntios, o apóstolo fala de algo terrível que acontecia ali. Divisão no meio dos crentes. Já pensou, irmão? Havia grupos, partidos no meio da igreja, não é? Tinha um grupo que dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolos, outro dizia que era de Pedro, e tinha um que parecia ser o mais crente, um que dizia: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, não é? Então Paulo repreendeu. E aquela igreja interessante, no meio dela se manifestavam os 9 tipos de dons espirituais. 9 tipos de dons, viu? Tinha dom de língua, dom de profecia, interpretação de língua, dons de curar, discernimento dos espíritos, dom da palavra, dom da sabedoria, dom de milagres, etc. Tinha todos os dons. Mas Paulo chega para aquela igreja e diz: mas eu não posso falar a vocês como espirituais. E agora? Eu não posso falar a vocês como espirituais. Alguém deve ter dito: epa, o pastor agora se enganou. Nossa igreja é uma igreja espiritual, tem todos os dons. Disse: não, vocês são carnais. E alguém deve ter perguntado: por que, apóstolo? Porque um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, e vocês são carnais. Vocês estão mostrando que a igreja está dividida. E ele, com humildade, diz: quem sou eu? Sim, tem um que dizia: eu sou de Paulo, quem sou eu? Quem é Apolo? Não é verdade? Nós somos apenas servos de Deus. Não podemos nos orgulhar de nada, porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja Deus. Então, a igreja que parecia ser mais espiritual, ela foi a que teve a maior repreensão. Sabe, irmãos? Porque é preciso ter cuidado com a espiritualidade. A espiritualidade é um estado de uma pessoa que tem uma vida na comunhão com Deus, com o Espírito Santo, não é? Uma pessoa espiritual, diferente de uma pessoa carnal, que só pensa nas coisas da terra, só pensa nas coisas do mundo, nas concupiscências, etc., não é? O espiritual, ele valoriza as coisas do Espírito. Porém, é preciso ter cuidado, que às vezes quando a pessoa se torna espiritual, aí cai numa armadilha sutil de achar que é superior aos outros. Sabia? Muito cuidado com isso. De achar que é superior aos outros. A pessoa tem dons, acha que é superior a que não tem dons. Entendeu, irmãos? Muito cuidado, ninguém é superior a ninguém na igreja. O apóstolo Paulo diz assim: olhe, em Cristo não tem homem nem mulher, nem grego nem judeu, nem servo nem livre,
porque todos somos um em Cristo Jesus. A igreja cristã é a única que, se alguma igreja local não faz isso, está errado. É a única que nivela todo mundo. Nivela todo mundo espiritualmente, socialmente, entendeu, irmãos? Por quê? Porque Deus não aceita que ninguém possa dizer, eu sou maior do que o outro. Muito pelo contrário, Paulo diz na sua epístola, não é? Aqui no versículo 3, dá uma olhadinha aí atrás, nesse mesmo capítulo, veja o versículo 3, que a gente já comentou, mas precisamos voltar a ele agora. Versículo 3, Filipenses 2:3, quando eu disser 2, vocês leiam comigo, tá? Quem já achou? Vamos lá. 1, 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E agora? Onde é que tem lugar para o grandão aí? Onde tem lugar para o grande aí, meu irmão? Não tem. Só tem um grande na igreja. É aquele que morreu na cruz por ela, o cabeça da igreja. Eu hoje conversava com um pastor de uma outra igreja que veio me visitar. E ele passou por um processo muito terrível de saúde, teve que entregar a igreja. Não teve condições de ficar à frente da igreja. E uma coisa que ele me disse, que eu já sabia, porque estudo esses assuntos pastorais, eclesiásticos, ele disse, pastor, eu me esforcei demais para cuidar da igreja, esqueci da minha saúde, esqueci até da família. Cuidado, irmão. Às vezes dá aquela vontade do camarada trabalhar demais para mostrar que é maior do que o outro. Para mostrar que o ministério dele é melhor do que o outro. Cuidado nessa armadilha. Deixe que Deus avalie o seu ministério. Mas não queira fazer autoavaliação e se julgar maior do que ninguém, não, porque não dá certo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é um preceito de relações humanas muito superior àquilo que eu ensinei na universidade, na matéria recursos humanos. Ensinei na pós-graduação de administração e mestrado, curso concluído até no exterior. Pois bem, a Bíblia está muito adiantada em relação aos compêndios acadêmicos em matéria de relacionamento humano. Eu nunca vi num livro de relações humanas dizer, ei, considere o outro superior a si mesmo. Não, tem não. Não tem. Nem mesmo lá diz que é para amar uns aos outros. Não diz não. Mas a Bíblia é o maior manual de relacionamento espiritual e de relacionamento humano também, meu irmão. Viu? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse pessoal que está do lado de cá do púlpito, ele não é maior do que vocês que estão aí não. Sabia disso? Ai, pastor, eu pensei que o senhor era o pastor presidente. Então o senhor era o maior de todos. Não, meu irmão. Jesus me guarde de botar até de sonhar com isso eu não quero. Sabe por quê? Porque Jesus não aceita isso. Quando os discípulos discutiam quem era o maior, Jesus disse, espera aí. Lá fora da igreja, os grandes mandam nos outros. Tem autoridade sobre os outros. Entre vocês não é assim não. Quem quiser ser grande tem que ser o menor. E o maior tem que ser servo de todos. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. E aquele companheiro me disse, pastor Rinaldo, tanto pastor doente. Sim, ele passou por um negócio, irmã Régia,
que eu já tive, porém naquele tempo chamava apenas de estafa. No tempo que eu caí numa rede, numa cama, passei não sei quantos meses incapacitado. Olha, eu tinha 5 cargos na igreja, era professor da universidade e pró-reitor, caí para morrer. E teve crente que dizia, está vendo? É a mão de Deus. Coitado dele, nunca mais se levanta. E alguns daqueles que pensaram assim, já foram para a glória há muito tempo. E eu ainda estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Então aquele irmão falou comigo, disse que sofreu um problema chamado síndrome de burnout. Sabe o que é isso, irmão Régio? É. Síndrome de burnout, é uma expressão inglesa. Burn em inglês quer dizer queimar. Queimar. E out quer dizer para se acabar. Síndrome de burnout é o seguinte, é pior do que estresse. Estresse pode vir e passar. Essa tal dessa síndrome de burnout, quer dizer, você vai queimar até o fim, vai se acabar. E geralmente ocorre com pessoas que trabalham com outras pessoas. Deus me guarde de passar por isso, irmão. Porque muitos desses pastores se consideram superiores e aí super-homens. Não, irmão. Nós não somos super-homens, nem super-servos, nem super-crentes. Deus não aceita esse adjetivo. Faça como João, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Então, o coordenador de setor não é maior do que o dirigente, não. Nem o dirigente é maior do que o diácono. Não, senhor. Onde é que tem isso na Bíblia? São funções diferentes. Mas para Deus não tem maior, não, senhor. Todos devemos ser servos, não é? Então Paulo repreendeu aquela igreja por causa das divisões, um queria ser maior do que o outro. Mas na epístola aos Filipenses, não tem nada disso. Paulo não mostra aqui na epístola aos Filipenses que lá tinha todos os dons. Não tinha. Não tinha todos os dons lá. Mas é uma igreja que ele elogiou muito. A fé dos filipenses, a vida deles, não é? A fidelidade a Cristo. Porque, querido, lá no céu ninguém vai entrar com o título de diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou pastor, ou apóstolo, ou bispo. Agora tem maior do que bispo, agora é profeta. Tem a igreja, o camarada acha que é pastor é pouco, apóstolo é pouco, bispo é pouco. Agora botou o título de profeta. E os crentes dizem, o profeta. Não, meu irmão, queira apenas ser servo, queira ser servo, para que quando você chegar lá, Jesus diga, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido, se esforce para ser um servo bom e fiel, se esforce para ser uma serva boa e fiel também. Não se preocupe em ter posição na igreja. Uma vez na escola dominical lá em Natal, na classe geralmente são 2 professores, não é? O titular e o substituto. E eu orientei como superintendente, irmão, o substituto não deve apenas substituir o titular nas suas faltas e impedimentos. Não. Num domingo um dá a lição, no outro domingo o outro dá a lição. E assim vai. Pois, irmão, quando virou o ano, e uma pessoa que era titular, a gente indicou para outra classe como a segunda pessoa, disse, eu não. Não, senhor, Jesus não me chamou para ser o segundo, não. Eu tenho que ser titular. Sabe o que é isso? Espiritualidade carnal. O que é isso, pastor? Espiritualidade falsa. Está mais preocupado com a posição do que com a devoção a Deus.
Deus nos livre disso, irmão. Não, eu tenho que ser coordenador. Se eu não for coordenador, não está certo. Que é isso? Não, senhor. Próximo ano eu vou fazer um rodízio. Se Deus quiser, maior do que fiz agora. Não é? Se Deus quiser. Não existe isso não, irmão. Lá no quartel, fui militar 12 anos, tem companheiros aqui que foram também. É que tem a hierarquia. Coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, suboficial, sargento, etc, etc. Aqui não. Aqui não. Todos aqui somos servos de Deus. Dê glória a Deus por isso. Então, nessa parte que nós estamos meditando, o apóstolo fala algo interessante, né? Eu quero ver se avança um pouco, né? Quando ele diz que haja entre vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ele esclarece qual é esse sentimento, que foi um sentimento, irmão, de humildade. Ele não apenas pregou humildade, falou de humildade, mas ele demonstrou na prática, não é? Muitos de nós, inclusive eu, às vezes a gente fala uma coisa e não vive direito como a gente prega. Mas Jesus não. O que ele pregava, ele vivia. Ele vivia o que ele pregava, não é? Então ele falando de Jesus, esse sentimento dele, esse exemplo maravilhoso de humildade, não é? Uma vez ele disse em Mateus capítulo 11, não é verdade? Não é? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Eu nunca vi orgulhoso descansar. Nunca vi o soberbo ter paz. Porque orgulhoso é uma pessoa, irmão, medrosa. Que é isso, pastor? É. Qual é a explicação? O orgulhoso, ele é medroso. O orgulhoso tem medo de perder a imagem dele. Viu? Ele criou uma autoimagem de que ele é o tal, ele é importante, ele tem muito valor, ele é superior a muita gente, e ele não pode perder isso. E para não perder essa imagem que ele criou de si mesmo, então ele se orgulha. O orgulhoso olha as pessoas de cima para baixo. Entende? Na visão dele, ele é maior. Aí Jesus desmonta tudinho e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E para completar a lição prática de humildade, vocês se lembram? Na véspera da morte dele, ele mandou buscar uma bacia. E deixou todo aquele grupo desconcertado, desnorteado, sem entender nada. Ele deve ter dito a alguém, para o servidor da casa lá: por favor, arranje uma bacia para mim e traga também um balde com água. Aí o servente foi lá, pegou um balde com água, pegou uma bacia e entregou o mestre. Traga uma toalha também. Aí veio 3 coisas: um balde, uma bacia e uma toalha. Pense numa aula prática com esses 3 objetos, que ninguém no mundo mais pôde dar exemplo, uma aula prática de humildade tão tremenda. Os 12 estavam ali em volta, e os donos da casa também por acolá, ficaram olhando o que ia acontecer. Aí Jesus pega aquela, ele estava com a túnica, né? Tirou a túnica externa dele, aí pegou a toalha, enrolou no pescoço, deixou uma ponta maior, e lá vai o mestre. Aí ele mesmo, ele nem sequer, não é, se aproveitou do servente da casa, do empregado, para pedir que botasse a água na bacia. Ele próprio colocou água na bacia. Tem crente, meu irmão, que não bota água na bacia, não. Diz: eu não, alguém tem que botar. Isso não é serviço meu, não. Pois o mestre dos mestres pegou o balde e colocou água na bacia. A água estava bem limpinha, não era, irmão? Água limpinha.
Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha cerâmica nas calçadas. Aquele pessoal, os discípulos, estavam com os pés tudo cheio de areia, irmão. As alpargatas tudo cheio de areia, de poeira, sabe? Eu fico imaginando aquele quadro, né? Extraordinário. Aí o mestre dos mestres, rei do rei, senhor dos senhores, o salvador do mundo, o ungido de Deus, o Messias, não é? Se abaixa com aquela bacia. Os 12 estavam lá. Se ajoelha, irmão. Se ajoelha, para lavar os pés, ou ficava de cócoras ou de joelho. Eu acho que ele se ajoelhou, pelo menos um joelho. Aí a água estava bem limpinha. Aí ele lavou os pés do primeiro discípulo. A água já ficou suja, não foi? A água já ficou suja, turva, começou a ficar turva. Eu não sei qual foi o primeiro, não, a Bíblia não diz. Lavou, depois de lavar os pés. Ô irmão, tu tem coragem de lavar o pé do teu irmão? Hein? É possível que alguém tivesse assim a vontade de lavar os pés de uma irmã assim, bem bonitinha e tal. Mas lavar o pé de um barbudo, pé sujo, hein? Aí Jesus lavou o pé do primeiro, segundo, terceiro. Eu acredito que os discípulos estavam todos admirados assim. Eu não estou entendendo o que é que o mestre está fazendo. Isso não é serviço para ele. Isso não é serviço para um rabi. Isso é serviço para escravo, o empregado da casa, que é isso. E pior, ninguém diz nada. Aí quando chega no Pedro, Pedro já estava dizendo no coração dele: pode lavar o pé desses bestas aí, o meu ele não lava não. O meu ele não lava, não vou deixar. Quando Jesus chega junto de Pedro, que tira a sandália dos pés dele, pega no pé, Pedro, peraí, mestre. Você lavou o pé desse povo aí, o meu não. O meu o senhor não vai lavar não, viu? Isso não é serviço para o senhor não. Não aceite um negócio desse. Aí Jesus para, levanta a cabeça, olha para Pedro. Pedro estava sentado, Jesus estava embaixo. Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro caiu a ficha, disse, misericórdia, para não ter parte com ele não. Então, se você desse jeito, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, ou seja, dê logo um banho. Pedro era exagerado, irmão. Pedrinho era exagerado, né? Aí pronto, Jesus lavou os pés dele, lavou todo mundo, pronto. Levantou-se, faz o que eu estou vendo, né? Enxugou as mãos com a toalha, jogou, pendurou a toalha, botou a túnica e disse, vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, não é? E eu sou. E eu, sendo vosso mestre, lavei os vossos pés. E sabe para que eu fiz isso? Para que assim como eu fiz, vocês façam também. Ah, pastor Elinaldo, então na próxima ceia vamos trazer um bocado de bacia aqui, para os irmãos lavar os pés de todo mundo aqui um do outro. Eu vou dizer uma coisa a você, se eu mandar buscar umas 40 bacias, botar aqui para lavar os pés, vai ser uma festa, meu irmão. Tem gente que vem até de Natal para cá, que o povo gosta, é uma novidade. Vem tirar foto, vem tirar selfie, tanta coisa. Mas não precisa não, irmão. Sabe o que ele quis dizer? Eu fiz um trabalho de servo. Eu fiz um trabalho de escravo, e é esse trabalho que eu quero que vocês façam também. Sejam servos, é isso que Ele quer de nós. Então haja esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz a palavra, não é? Ele foi um modelo perfeito, irmãos, de humildade. Ele sendo na forma de Deus, é uma expressão que não foi bem traduzida, não é? Ele sendo na forma de Deus, dá a impressão que ele era apenas uma forma, uma semelhança. Não, ele era Deus. Ele é Deus, não é? Ele, quando deixou sua glória para se tornar homem no ventre da bendita Virgem Maria,
não é? Ele não perdeu a sua divindade, não. Ele continuou sendo Deus, porém, ele abriu mão da sua glória. Aqui diz, ele aniquilou-se a si mesmo. Outra tradução diz, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Tomando a forma de servo. Ou seja, ele não se comportou como Deus, mas se comportou como servo. É isso que ele quer dizer, meu irmão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomando a forma de servo, diz o texto bíblico, não é? Não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, quer dizer, na condição humana, que é isso que quer dizer, na forma de homem, não é na forma de Deus, quer dizer, na condição de Deus, na forma de homem, quer dizer, na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Já pensou, irmão? Que exemplo, exemplo de humildade, exemplo de obediência. Exemplo de humildade, exemplo de obediência. Está vendo, irmãos? Nós precisamos ter essa convicção de que Deus quer que seus filhos, seus servos, sejam ao mesmo tempo humildes e sejam também obedientes. Ah, só isso, Senhor? Não. Isso tudo quer dizer parte daquelas características de um servo ou uma serva de Deus. Ele quer que nós sejamos santos. Não é? Ele quer que sejamos santos. Você, para ser obediente, você tem que ser santo, você tem que santificar, tem que procurar fazer a vontade de Deus, você tem que amar uns aos outros como Ele amou. Tudo isso faz parte da humildade e da obediência ao Senhor. Tem gente que não quer obedecer não, meu irmão. Me lembro que o pastor João Batista, de saudosa memória, contou uma vez numa reunião de obreiros, e ele entrou no elevador da igreja, e entrou uma moça. Aquela moça tinha uns trajes indecentes, não apropriados para uma moça cristã. A mulher cristã não precisa, para estar na moda, ou para ser elegante, ela não precisa ser vulgar. Não. Mas aquela menina estava num traje inadequado. E o pastor disse, minha filha, isso é maneira de você se vestir? Ela disse, eu não obedeço nem a meu pai, vou obedecer a ninguém. Né? Será que essa menina era uma serva de Deus mesmo? Era não, irmão. Era serva da carne, dominada pela carne. Nem sequer respeitou o pastor da igreja. Só faltou dizer, eu não obedeço nem a Deus. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Então, esse sentimento de humildade, de obediência, deve fazer parte da nossa vida cristã. Então, ele quando se tornou homem, ele assumiu a natureza humana. Eu ensino isso na escola teológica quando falo sobre a doutrina de Cristo. Quando Jesus estava lá no céu, na sua posição original, digamos assim, posição comum, à destra do Pai, lugar de honra, quer dizer, lugar de honra, na verdade, ele era um ser espiritual tão somente. Deus, ele era Deus e é Deus, Espírito, mas quando ele se fez homem, aconteceu o que se chama de o mistério da encarnação. Ele, como Deus, assumiu um corpo humano, irmãos.
não é? Assumiu a condição humana. Ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, não é verdade? Ele ficou cansado. Ficou cansado. Está entendendo, irmão? Mostrou, ele assumiu a forma de homem, quer dizer, a condição humana, ele assumiu plenamente. Por isso é que se ensina que ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele não trocou a natureza divina pela natureza humana, não. E aí aconteceu algo que somente ele teve, a união entre as duas naturezas, convivendo harmonicamente. Não vou aqui me deter em termos técnicos, a união hipostática de Cristo, isso é um termo teológico, se usa lá na teologia, no estudo, não é? Então mostrou que essas duas naturezas estavam unidas, não conflitavam uma com a outra, não. Agora, como ele se esvaziou da sua glória, grande parte dos seus atributos ele não usou. Por exemplo, ele usou a onisciência? Usou. Foi um atributo que ele estava com ele sempre, não é? Ele, diz a Bíblia, ele sabia o que se passava no coração dos homens, ele sabia. Porém, eu pergunto, ele usou a onipresença dele? Hein? O que é que vocês acham aí, menina, vocês que lêem a Bíblia? Jesus usou a onipresença quando estava aqui? A minha respondeu não. Por quê? Porque para ser onipresente, ele tem que estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas Jesus não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ele só podia estar num lugar, porque ele assumiu a condição humana, não é? A onipotência, ele fez uso dela, fez algumas vezes, mas não sempre. Não sempre. Quando ele disse para o mar: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e houve bonança, ele usou sua onipotência. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece, e tem poder para acalmar as ondas e o vendaval? Pois é, isso prova que ele não usou toda a plenitude dos seus atributos, não, porque aí ficava complicado, ele não podia apresentar-se como homem, não é verdade? Então ele mostrou que era verdadeiramente homem. E quando ele desceu então, e se fez homem, aconteceu algo extraordinário. Se fazendo homem, ele divinizou a humanidade. Ele deu um aspecto divino àquilo que era humano, não é verdade? Que coisa maravilhosa, viu? Ele divinizou a humanidade. Porque as duas naturezas estavam juntas ali, todo o tempo no seu ministério, na sua vida. Até que ele foi para a cruz, morreu. Mas eu pergunto, quem morreu na cruz? Foi Jesus Deus ou Jesus homem? Jesus homem, claro. O Deus não pode morrer. É por isso que os muçulmanos não aceitam que Jesus seja Deus, de forma alguma. Eles dizem, nas suas críticas ao cristianismo, primeiro, que história de Deus é esse que tem um filho? Entendeu? Que Deus é esse que tem um filho? Ele casou com quem para ter filho? Outra coisa, que Deus é esse que morre? Deus não pode morrer. Alá não morre, nunca morreu. Então eles têm essa visão lógica, essa visão humana acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na língua deles, não é? Eles chamam Isha. Jesus é chamado de Isha. Está lá no Alcorão, tem o nome deles, tem o nome de Maria, né? Tem o nome de Abraão, etc. Mas ele não aceita que Jesus é Deus, aceita que Jesus foi um grande profeta. Um profeta, porém, inferior a Maomé. Porque eles dizem, só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Eles gritam isso nas suas revoluções por aí.
Ou seja, eles estão confundidos acerca de Jesus. Tá certo? Mas Jesus era homem e era Deus, assim como ele hoje é Deus e não é mais homem. Amém, meus irmãos? Então foi muito interessante isso. Ele esvaziou-se a si mesmo, ficou vazio, não é verdade? Tornou-se verdadeiro homem. É tão importante isso. Gálatas 3,13, abra sua Bíblia aí, em Gálatas 3,13. Vai ter que voltar um pouquinho, não é? Para chegar aqui. Gálatas antes, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Querido, você já pensou nisso? O seu Salvador Jesus Cristo, o meu Salvador, o nosso Salvador, pendurado na cruz do meio. Sabe o que significava aquele homem pregado na cruz do meio? É que ele era maldito. A crucificação era o castigo pior que tinha para os piores malfeitores. Era a crucificação. E se tinha 3, o do meio era o principal. Aqui está dizendo que ele se fez maldição por nós. De modo que Jesus fica muito triste quando vê uma pessoa na igreja, um crente, uma pessoa que não valoriza a sua salvação, o seu amor. Ele pensa: eu me fiz maldição por ele. E sabe por que Jesus fez maldição por nós? Para nos trazer bênçãos sem medida. Ele se fez maldição para que nós sejamos benditos, para que nós sejamos abençoados por Deus e por Ele, meus irmãos. Ele se fez maldição por nós para que nós não fôssemos para lá, porque a cruz devia ser para nós, né, pecadores, mas não, ele tomou o nosso lugar. Quando ele se aproximou do batismo lá com João, João disse: eis aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele morreu na cruz, não é verdade? Na cruz por nós, morreu para que nós vivêssemos, tivéssemos vida e vida com abundância. Glória a Deus, não é? Gálatas 4:4, mesmo livro de Gálatas aí, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque se sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então ele nos fez seus filhos. Foi quando ele morreu por nós, na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto para o Messias chegar, não é, para o Salvador vir ao mundo. Então Deus mandou que ele nascesse. Poderia ter vindo de outra maneira, mas Deus fez com que ele nascesse de mulher, ou seja, nascesse como homem. Sabe por que ele nasceu como homem? Para experimentar tudo que o homem passa. Ele foi tentado em tudo, irmão. Ele foi tentado em tudo, Jesus. Sabe por quê? Para nos socorrer, para ele, meus irmãos, poder nos dar vitória, não é? Foi por isso que ele se fez homem, para sofrer, para sentir aquilo que o homem passa. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, 14 e 15. Da doutrina é assim, irmão, é com a Bíblia. Não é com grito não, pulando para um lado e para outro, não. Não. Viu? A doutrina é como você está dando a comida lá, botando o pasto lá para as ovelhas comerem.
Hebreus 4, 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, só que não para aí não, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dê glória a Deus por isso. Ele foi tentado em tudo. E eu uma vez ensinando que Jesus foi tentado também na área sexual. Meu irmão, teve irmãozinho que pegou AIDS, discordo. Jesus não pode ter sido tentado nessa área sexual não, pastor. Safadeza, não sei o quê. O homem ficou bravo. Meu irmão, a Bíblia está dizendo em Hebreus 4,15 que ele foi tentado em tudo. Agora, se tivesse uma vírgula, exceto nos pecados da carne, aí tudo bem. Agora, a grande bênção é que Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu em nenhuma tentação. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ora, se ele não tivesse sido tentado na área sexual, ele não podia ajudar a gente nas tentações dessa área. Mas ele passou por isso. Agora, ele não cedeu à concupiscência da carne, não deu lugar à tentação da carne, nem mesmo dentro do seu interior, nem mesmo para o pensamento, porque se ele tivesse dado lugar a pensamento de adultério, ele teria pecado, pois ele disse em Mateus capítulo 5, aquele que olhar para uma mulher, pensando em adulterar com ela, já adulterou no seu coração. Nem esse pecado ele teve. Agora, ele foi tentado em tudo. Você não pode dizer que ele não foi tentado nisso ou naquilo, não. Foi tentado em tudo. Foi tentado a mentir, talvez tenha sido tentado a roubar, talvez tenha tentado a enganar, etc. Não é? Ele foi criança, foi adolescente. Como adolescente, ele sofreu as tentações da adolescência. Como jovem, ele já sofreu as tentações do jovem. Acredito que ele foi tentado a namorar. Não que namorar seja pecado, mas é possível que ele tenha sentido desejo. Mas ele disse, não, minha missão tem um prazo de validade aqui, não é? Então ele não queria deixar aqui uma mulher viúva, um bocado de filho, não é, deixar aí, não é para os outros tomarem conta, não. Uns livros do diabo que tem por aí, o Código da Vinci, por exemplo, não é? Diz que Jesus foi casado com Maria Madalena. Coisa do diabo mesmo, irmão, que é para poder desmoralizar o evangelho, não é? Disse Maria Madalena, que foi a verdadeira líder da igreja. Quando Jesus subiu ao céu, foi ela que ficou tomando conta da igreja. Mas Jesus disse, quando eu for, eu não disse que deixava Maria Madalena não. João capítulo 14, quando eu for, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o Pai enviará, que habita convosco, mas estará em vós. Dê glória a Deus por isso, não é? Então, queridos, ele foi muito humano, não é? Chegou no poço lá de Jacó, aí disse para a mulher samaritana, mulher, dá-me de beber. Aí tem uma lição importante de como começar a evangelizar uma pessoa, não é? Lição de evangelismo pessoal, viu? Evangelização pessoal. Jesus podia chegar logo para lá e dizer, mulher, você sabe que o Messias vem? Ela ia dizer, eu sei. E você sabe que o Messias é de Israel? Eles dizem, mas tal, né? Podia começar logo assim, você sabe que quem não crê nele vai para o inferno? Chega logo assim, né? Botando para quebrar. Jesus diz, não, mulher, dá-me de beber. A mulher, meio-dia ele estava cansado, com sede, né? E tirar água no poço era serviço de mulher, viu? Tirar água no poço era serviço de mulher, dava uma mão de obra medonha. Poço fundo. A mulher, então, quando vê que ele é judeu, diz, como é que o senhor é judeu e pede beber a mim, que sou mulher samaritana?
A Bíblia explica, os samaritanos tinham uma confusão étnica, histórica com os judeus por causa da fundação de Samaria e tal, aquela confusão toda, eles nem se falavam com o outro. Viu um judeu ali, o samaritano cortava o caminho. Viu o samaritano acolá, o judeu dizia, isso é um cão, e passava para o outro lado. Aí Jesus resolve passar exatamente no meio de Samaria. Jesus gostava de quebrar certos paradigmas, não é, irmão? Acho maravilhoso isso. Ele não era legalista, nem normalista, não. Passou por ali, lá vem. Aí os discípulos foram comprar comida, né? E ele ficou ali junto ao poço, dá-me de beber. Mas não, o senhor é judeu, ou samaritano? Mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Aquele que beber dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, aí já vai para o lado espiritual, ó. Não terá sede. Aí a mulher parou, coitadinha, todo dia ela ia buscar água, 1 quilômetro, 2, sei lá. Aí quando ela viu falar numa água viva, que não volta mais a ter sede, ela disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não torne a estar tirando água desse poço aqui. Olha aí, ela começou a se interessar pela mensagem de Jesus. Você, para falar com alguém, você tem que cativar, chamar a atenção dele para a mensagem, de modo que ele ache interessante, não é? Então, Jesus disse, mulher, onde está teu marido? Vai chamar ele. Ah, Senhor. Aí Jesus vai entrando devagarinho, não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, você já teve 5, eita mulher medonha, né? Já teve 5, o que tem agora não é seu. Alguém disse que a mulher era prostituta, não, ela teve 5 maridos, ela foi casada com 5 maridos, normal. Agora, no momento, ela era adúltera, porque o homem com quem ela vivia não era dela, era de outra mulher. Pelo amor de Deus, agora eu vejo que o senhor é profeta. E não foi só isso não, Jesus disse toda a vida dela, meu irmão, mostrou tudo. A mulher esqueceu a água, esqueceu o cântaro, está entendendo? Foi lá na cidade, depressa, venham aqui. Eu acho que eu encontrei o Messias, um homem que disse toda a minha vida. Está entendendo? Se transformou logo em uma missionária. Dentro de meia hora de conversa, a mulher já estava pregando o Evangelho, pregando de Jesus. Tem crente que passa 30 anos na igreja, nunca fala de Jesus para ninguém. Meia hora de conversa com a mulher já sai falando de Jesus. Está vendo que coisa interessante? E o samaritano vem, quando escuta Jesus, diz, mulher, nós cremos que ele é o Messias, não pelo que você disse, mas nós mesmos ouvimos a sua palavra, dou glória a Deus por isso. Entendeu? Ali estava Jesus com sede, ou seja, de um lado humano, com sede, e ao mesmo tempo dizendo a vida inteira da mulher, o lado divino dele, usando a sua onisciência. E aí a palavra diz que ele se humilhou a si mesmo, né? Foi obediente até a morte. Mas olha essa última parte aqui do versículo 9. Filipenses 2:9. Olha o que aconteceu por ele ter se humilhado até a morte, e morte de cruz. O 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, não é? E lá no céu tem gente que tem joelho, é uma linguagem figurada, todos que estão no céu, não é? Na terra e debaixo da terra. Como é que pode o pessoal que está debaixo da terra se ajoelhar, hein? Você já entendeu como é isso? Isso é no tempo de Deus, na ressurreição dos mortos, todos vão se ajoelhar diante do Senhor. Todos que já morreram, um dia a igreja vai subir, mas os ímpios um dia vão ressuscitar para o juízo final, e diante do trono branco, eles vão se ajoelhar. Viu, gente hoje, meu irmão, que não passa nem na porta de uma igreja, porque diz que nós somos gentinha, gentalha, ignorante, não sei o quê, sabe? Mas naquele dia, diante do trono branco, nosso Senhor Jesus Cristo é o juiz.
sua igreja em volta dele, para julgar as nações. Então vai se ajoelhar todo o joelho dos que estavam debaixo da terra. Dê glória a Deus por isso, não é? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, devemos guardar. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Saulo, por exemplo, não é? Estava perseguindo os cristãos. Foi para Damasco com carta do sumo sacerdote para prender todo cristão, quem falasse Jesus. Aí de repente, como ele diz numa das suas palavras, dando o seu testemunho, uma luz do céu, mais forte do que a luz do sol, veio sobre ele, ele caiu por terra e todos que estavam com ele. Mas não foi só a luz não, uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está vendo? Aí aquele fariseu arrogante, não é? Arrogante, que mandava prender os cristãos para matar, agora cego. A luz foi tão forte que ele ficou cego. Atingiu a retina dele de uma maneira que ele ficou cego. Era mais forte que a luz do sol, pensou? Levanta a cabeça com os olhos cegos e diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Viu? Duro é para ti se levantar, recalcitrar contra os aguilhões. E deu as orientações a ele. Agora o fariseu cego foi levado pela mão, feito um mendigo. Entre em Damasco, na cidade, na casa de um discípulo chamado Judas, não é? Estava lá o pobre agora, cego. Aí Deus vai e fala com um outro discípulo que estava lá, chamado Ananias. Ananias, pronto, Senhor, vá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem um camarada lá, um fariseu, que veio para prender meus servos. Vá lá e vá orar por ele, viu? E diga para ele que eu escolhi ele como um vaso para levar minha palavra a governadores, a reis, aos gentios, a todo mundo. Louvado seja Deus. Agora está lá o fariseu da mão de Jesus e diz: Senhor, Senhor, Pai nosso que estás no céu, não é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus é Pai, Deus é Pai, mas é Rei, é Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos ajude a guardar essas preciosidades que a palavra de Deus nos revela, não é? Glória a Deus.